E aí, Game Designer, tudo certo? Fabiano do Fábrica de Jogos. Hoje vamos continuar nosso tutorial de Construct 3, fazer o nosso inimigo, fazer o dano no inimigo também, ver uma repetição sendo aplicada nessa prática também. Então vem comigo aprender. Descrição tem todos os contatos do Fábrica de Jogos, clube de membros, como você pode participar do Fábrica, além aqui do canal do YouTube, tá certo? Bora, vamos aprender nessa. Então tá, pessoal, vamos começar a criar o nosso inimigo então aqui pro jogo. Bem, pessoal, a gente vai fazer um inimigo que se move de um lado para o outro, tá? Com base nisso, nós vamos usar então um zumbi, né? Então a gente vai criar um sprite novo, tá? E vai ser o nosso zumbi, beleza? Vou posicioná-lo aqui, depois eu tenho que ver que layer que ele tá, né? A gente vai usar o Imported Frames from Piles. Nós vamos pegar aqui dos nossos documentos de material tutorial, aquele Kine Toon Characters, né? Opa, desculpa, errei. Aqui, Kine Toon Characters, que é essa pastinha aqui. Vamos pegar o zombie. Tem o tile sheet e tem o vector, o PNG. Eu vou pegar pelos PNG, que daí já tem as poses aqui dele, ó. O que nós vamos fazer dele, pessoal, é o walk, né? Ele vai andar de um lado pro outro. Então eu vou pegar os walk 0 até o walk 7. Esse aqui não. Ó, até aqui eu vou pegar todos esses frames. E é assim que eu vou organizá-los, tá? Deixa eu ver como é que tá a colisão deles. Tá tudo meio zoada. Deixa eu fazer um bound box aqui. Eu vou deixar assim porque, apesar que vai causar colisão, né, no personagem jogável, né? Então, deixa eu dar uma reduzida aqui na colisão só pra gente... Deixa eu ver se aqui tá no eixo X, 71. Podemos botar 71. Opa. Aqui deixa 71 também. Ou pode ser já 70 pra arredondar, né? Porque vai ter área de colisão, né, com... Aqui o Y tá em 36, podemos botar 37. Aqui também, ó, para deixar tudo alinhado, ó, 37. Aqui, ó, o X é 26, então aqui a gente faz, ó, 26 e mantém ali, né? Que daí, ó, vou fazer aqui, aplicar em todas as animações, ó, animations, caso tivesse mais de uma ali aqui nos animations, né, também aplicaria. Ó, deixei assim, que dá uma certa folga. Ela poderia deixar até com mais folga se quisesse, tá? Inclusive, tá? Poderia até deixar um pouco mais aqui, ó, para ficar um pouco mais, ó, 36, né? 37 talvez. Aqui, isso aqui é ajuste que daí tu vai ter que testar, gente, pra ver o quanto isso vai dar de colisão com o personagem, quanto que não vai dar. É o tipo de coisa que é testável, né? Tu vai ter que ver. Ó, porque às vezes 65 aqui é o ideal, às vezes não é. Tá, eu vou deixar assim bem baixa com a área de colisão. Vou aplicar em todas as animações para arrumar para tudo, ó. Depois a gente testa. Isso é o tipo de coisa que... É porque com a movimentação do personagem pode ser que depois leve um dano, coisa assim. Então a gente precisa aumentar. Enfim, é sempre legal deixar uma área de folga, né? Nunca deixar muito rente, né, ao personagem, tá? Mas às vezes pode ser que eu perceba que tem que ser um 30, por exemplo. Tem que ser aqui, ó. Então daí a gente... vai fazendo o ajuste conforme vai sendo a necessidade. Inclusive eu vou deixar esse 30 aqui que eu gostei bastante. Ó, fica até uma caixa melhor ali de área de colisão. Deixei uma folga lá em cima e é isso aí. O objeto, pessoal, ele está em personagens e objetos. Ele fica à frente do personagem jogável. Vamos fazer ele ficar atrás do personagem jogável. Eu não vou criar outra layer não. Então só vou fazer the order bottom of layer. E ó, ele fica atrás dos objetos também, fica atrás aqui, ó. Então legal, tá ótimo assim. Agora, gente, a gente vai criar lógica em cima do personagem jogável. Tem várias formas de fazer esse tipo de lógica, pessoal. Tem com o comportamento moving, dá pra fazer. Dá pra fazer com estruturas diferentes de repetição. A lógica que eu vou fazer aqui, gente, uma lógica bem boba, bem simples. Que você pode usar até na Construct 2. Ela é um pouco chata, que você vai ter que botar as instâncias ali pra fazer esse tipo de controle. Mas ela funciona, entendeu? Ela é importante que ela funcione. Então, e ela é bem facinha de executar, entendeu? Então o que nós vamos fazer, né? Porque com o moving, pessoal, o que tu poderia fazer, tá? Para quem quer usar o comportamento de moving da Construct, você atribui aqui o comportamento, né? O moving, né? O move to, né? Aqui, ó, esse aqui. E aí tu vai fazer o que? Uma variável de instância pro zumbi. Daí tu cria lá uma variável distância, sei lá, quanto que ele vai andar. Ele vai andar 10 pixels, sei lá, 20 pixels. Daí tu define o numeral, certo? E com base nesse numeral, o moving vai se movimentar. Entendeu? E aí tu bota uma variável de direita e esquerda, que também a gente vai fazer aqui nesse caso. Aí quando o move chega no final, ele verifica se é direita. Se é direita, vira esquerda e vai se movimentar para a esquerda. Se não é o contrário, troca, né? A questão só é o movimento que vai mudar, que o movimento é feito pelo moving
e aí a animação vai rodar na movimentação, e no caso ali você vai fazer esse movimento pelo Moving. Nós vamos fazer aqui pelo próprio Platform, seguindo uma lógica, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer para ele é atribuir um comportamento de Platform, tá? Então vamos botar um Platform para ele. Aqui, cadê o bota ali, escreve que é mais fácil, Platform. Então o zumbi tem um comportamento de Platform, só que nós temos que desabilitar o Default Control, porque senão ele vai ficar, o jogador vai poder controlar o personagem. Ele vai ser um personagem autônomo, ele vai se movimentar de um lado pro outro. Se eu rodar até agora como tá aqui, ó, o zumbi anda, tá rodando a animação padrão, e é isso aí, certo? Bem, o que nós vamos fazer agora é trabalhar em cima. Eu vou criar um outro objeto, pessoal, que eu vou chamar de objeto genérico, que vai ser a colisão do zumbi. A parede do zumbi, podemos até chamar, tá? Pra que vai servir isso? Pra saber o ponto de término e de início de onde ele vai andar, né? Ah, eu criei como 3D, não, fiz caca, pera aí, ó. Pra excluir, né? Delete. Aqui, ó. É um sprite, né? Ó, daí criamos o objeto. Bota aqui. Eu vou pintar de qualquer cor, porque ele é só pra ser uma barreirinha mesmo, tá? Só vou botar ele num tamanho menor, porque não tem necessidade de ser grande, a área de colisão tá ok, é isso. Só pra gente ter um demarcador assim, mais ou menos. Tá, esse parede zumbi, pessoal, ele vai estar em personagem de objeto, só que ele é um objeto que vai ser invisível. Por quê? Porque ele não vai aparecer pro jogador, ele só vai aparecer para fazer esse controle do personagem. Então na lógica nossa, o que nós vamos fazer? Isso aqui vai ser o nosso limitador de onde ele vai andar. Então eu vou fazer com que ele ande daqui até aqui, ó. Então eu boto esses dois limitadores para fazer esse trabalho. Eu vou usar só um único objeto, porque basta um único objeto para isso. Não precisa mais de um para isso. E é uma forma mais simples de fazer. Hoje com a Construct 3, pessoal, a gente pode fazer pelo Move, sem precisar criar esse objeto adicional, né? E sem usar uma lógica muito mais complicada como tinha na Construct 2. Mas para quem está usando a 2, eu acho que isso aqui é uma lógica que acaba sendo mais simples e acaba possibilitando tanto para 2 fazer quanto para 3, tá bom? Mas se fosse na 3 eu faria com Move 2, porque é super mais simples de fazer esse tipo de movimento. Com Sign dá pra fazer também, tá, pessoal? Com comportamento de Sign, tá? Que é esse aqui, ó. Daí tu controla ali a movimentação pelo Sign, que é esse Sign, que é aqui, ó. Sign, esse aqui. Daí tu controla o movimento da onda, quando tá chegando no final, tu faz voltar o personagem. Quando tá chegando no final da outra onda, do início, tu faz voltar também. Daí na ida e volta tu controla isso, e ele vai, volta, vai, volta, vai, volta. Também dá pra fazer, tá? Com Sign, tá? Beleza, o que nós vamos criar de lógica então em cima? Vamos criar uma... Temos a Enemy Obstacles já criada aqui, né? Criamos pro espinho isso. Então, aqui eu vou criar um grupo, mas se você tá usando a versão gratuita aí, daí no caso, você não cria grupo, que você não vai contar como evento, né? Mas pro meu caso, como eu tenho uma versão paga, daí eu vou criar aqui, tá? Mas não é necessário pro caso de vocês, tá certo? Então beleza, aqui são as animações, né, de morte e tal, né? Que até, isso aqui o recomendado até era nem pra estar aqui, era pra estar em outro lugar. Era pra estar lá na player isso aqui, né? Porque é mais relativo a player isso, né? Até nem era pra estar aqui. Mas tudo bem, vou deixar por enquanto aqui. Vamos criar um grupo então, agora pra falar dos zumbis. Que vai ser o nosso inimigo móvel, né? Então tá, gente, o que nós vamos ter que fazer? A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é o seguinte, nós vamos ter que ver se o zumbi colidiu, né? Collide, né? Com o objeto. Que objeto? A parede do zumbi. Porque nós vamos primeiro fazer a movimentação desse zumbi. Certo? Beleza. Tá, se ele colidiu com a parede, nós vamos ter que saber que parede é essa. Porque olha só. A gente vai estar numa parede. Ele pode ser bateu numa parede na direita ou batendo numa parede na esquerda. Então, para isso, pessoal, a gente vai criar uma variável de instância nos zumbis para fazer esse tipo de controle, né? Que é a variável que vai ser só daquele objeto que eu vou criar. Por isso que é uma variável de instância. Ela está instanciada nesse objeto, que no caso é o zumbi. Então nós vamos ver aqui instance variable e nós vamos criar uma variável pro zumbi. Essa variável vai ser o seguinte, o lado dele, para identificar se ele está à direita ou está à esquerda, tá? Por padrão, aqui no caso eu vou botar já, ó, se eu botar D, simplesmente ele já entende que é uma string e já um conjunto de caracteres e já dá como D como padrão, ou seja, vai se movimentar pela direita por padrão. Beleza? Tá, legal. Então já determinei como é que eu vou pegar os lados. Então o que eu tenho que fazer? Colidiu com a parede? Beleza, vamos fazer um subevento, então S.
e vamos ter que verificar que lado que o nosso zumbi está. Então a gente vai comparar uma instance verbal. Lado é direita? Se for direita, o que nós vamos ter que fazer? Se o lado dele está à direita, é porque ele bateu numa parede que ele vai ter que se virar para a esquerda. Então, na verdade, aconteceu isso aqui, ó. Ele veio e bateu aqui. Então, o lado dele é direita, porque ele estava se movimentando para a direita e bateu aqui. Então, nesse caso, eu tenho que trocar para a esquerda. Eu tenho que fazer o quê? Fazer uma troca para a esquerda e fazer ele mudar de lado. Certo? É isso que nós vamos ter que fazer. Então, ó, eu vou fazer de um jeito que pode dar um probleminha, daí é legal pra gente ver isso acontecendo. Então, ó, o lado do zumbi vai ser set value, lado vira esquerda. Tá, e se for o contrário? É o caso contrário. Ou seja, é a esquerda daí o lado. Então, ele vai virar o quê? Direita. Até aí, pessoal, fizemos o controle de troca. Ó, quando bater da direita vindo pra esquerda, bateu aqui, troca. Pra ele fazer o movimento pra cá. Se não, o contrário, bateu aqui, ele tá na esquerda, vira à direita. Agora nós temos que fazer a movimentação acontecer, né? Que é o que tá faltando a gente fazer, certo? Vamos fazer o movimento que é necessário que a gente faça. Bem, gente, seguinte. Dá pra fazer aqui também, pessoal, com a comparação não com o collision, tá? Dá pra fazer também com o SBY wall, tá? Porque não deixa de ser uma parede ali, né? Também você conseguiria. Daí com o SBY wall, ele vai perguntar que lado é, left, right. E aí tu coloca também, funciona da mesma forma, tá? A princípio essas duas formas é pra funcionar, tá? Também daria pra fazer com o SBY wall. O SBY wall, inclusive, até se bater numa parede também, já funcionaria também, tá? Com uma parede de jogo também, inclusive, tá? Não só quando tivesse essa parede zumbi, beleza? Outra coisa, gente, vamos então fazer a movimentação do zumbi agora. Tá. Se o lado do zumbi, pessoal, é direita, e aí já vou fazer o else, os casos contrários. O que nós vamos ter que fazer? O zumbi vai ter que fazer um simulate control pra right, né, pra direita. E se não, o simulate control vai ser pra left. Beleza? É isso, a princípio que a gente tem que fazer como lógica. Tá? Ó, a lógica, pessoal, tá feita, né? Só que a animação tá correndo, não tá simultaneamente ocorrendo, né? Então a gente vai ter que fazer só alguns ajustes aí pra gente adequar isso, né? Então a animação PJ, a gente vai ter que fazer uma animação pro zumbi, como a gente fez pro personagem jogável aqui, ó. Se tu for ver a movimento andando dele, ó, ela tá em loop, speed 5. Eu vou fazer da mesma forma até, só que eu vou deixar ele mais lento, né? Porque o zumbi, ele é lento, né? Ele não é rápido assim, né? Então nós vamos o zumbi aqui. Aqui era bom organizar os objetos, tá, pessoal? Mas se vocês estiverem na versão gratuita, vocês não tem como organizar. Na paga a gente consegue organizar em pastinhas, tá? Criar uma pastinha, um subfolder e ir organizando, tá? Se fosse pro real, já estaria organizando tudo direitinho. Recomendo, pra quem pode, na versão paga, já vai fazer isso, tá? Organizar em pastas. Não vai mudar em nada aqui, tá, gente? Que foi já feito, tá? Só vai organizar aqui pra ficar mais fácil de tu achar. Pro zumbi, pessoal, aqui é o do zumbi, deixa eu ver. É do zumbi, ó, lá em cima. Então 150, vou botar até uns 80 pra deixar ele mais lento. Tá. Vou botar um 80 aqui, deixar ele bem devagar mesmo. Deixa eu ver como é que fica. Isso, aí ele tem que virar de lado também, né? Esqueceu de fazer o mirror, né? E a animação tem que ser constante. Então vamos lá. Ajustar essas questões. Então zumbi, animação em loop, tá 5 já. Beleza, só tem uma animação que é andando mesmo. Depois a gente pode fazer dano, sei lá, inventar uma moda. Aqui, pessoal, falta a gente espelhar, né? Porque o zumbi lá, ele não tá espelhando. Então, ó, se ele vira pra esquerda, pessoal, tem que ter mirror, né? Porque ele, por padrão, ele tá apontado pra direita sempre. Então, mirror. Se não, que é coisa que a gente fez com o nosso personagem jogável também, ó. E not mirror quando é direita, né? Que ele já tá certo. Beleza? Ó, se a gente fazer a movimentação dele, ó. Ó, e aí assim a gente fez um controle do personagem, ó. Tá vendo? Às vezes, pessoal, vou dizer uma coisa pra vocês. Às vezes pode dar um problema quando você tem um personagem que ele é muito comprido ali, muito largo. Ele não é tão assim... Aqui nós fizemos meio que um retângulo, né, na altura, né? Às vezes o personagem não é assim, um retângulo na vertical. Às vezes é na horizontal. Ele é mais retangular na horizontal. Aí, às vezes, na hora que vira,
ele dá mais uma colisão muitas vezes, ou quando você usa overlapping, por exemplo, não usa collision, como a gente usou ali na comparação, né? Aí você tem que tomar um pouco de cuidado, porque daí, esse caso aqui, ó, o personagem acabaria ficando preso, porque ele ficaria trocando E por D e ficava preso ali, e não sairia nunca daquela região. Aí você pode usar aquele trigger once que a gente usou, né? O que é uma função de sistema, né? Aquela função do o trigger once while true. Por quê? Porque o trigger once é o seguinte, ele faz só uma vez enquanto for verdade. Então ele só vai fazer uma vez troca de direita para esquerda, ele não vai fazer mais de uma vez. Ele faz só uma vez. Então o que você faria? Você botaria aqui, ó, essas ações, lado D, criaria um subevento, trigger once while true, e colocaria aqui dentro, para que não fizesse mais de uma vez isso aqui. Isso é só apenas uma vez, tá? É uma forma de resolver esse tipo de problema que pode acontecer. No nosso caso, o zumbi aqui não aconteceu, tá? Mas em alguns casos poderia acontecer isso. Ó, dessa forma, pessoal, a gente limita o zumbi a andar onde eu quiser. Então, por exemplo, aqui, ó, não quero que ele caia da plataforma. Então eu posso botar ele aqui, né? E aí tu vai ter um controle, ó, para não deixar ele cair. Basta que você crie uma nova instância desse objeto aqui, que é um objeto bem simples que a gente criou, né, ó. E aí você vai colocar a réplica dos zumbis aqui. Ó, eu vou botar mais zumbis aqui para andar, pra gente fazer um teste agora com mais de um zumbi, pra ver o que rola, porque pode dar problema também, certo? Ó, a princípio, pessoal, não teve nenhum problema, tá? Movimentou direitinho, fez o que a gente não fez só é dar o dano, né, quando encosta no inimigo, nem matar o inimigo, nem nada disso, né? Mas aí eu já vou explicar pra vocês uma coisa que pode ocorrer dependendo do como vocês montam o inimigo de vocês. Às vezes é muito comum, pessoal, quando você faz um comportamento de inimigo, às vezes os personagens não seguirem a sincronização, né, dos movimentos, vamos supor, ou eles não fazem uma movimentação do jeito que você quer. Aí geralmente a gente tem que usar uma estrutura de repetição que se chama for each. O que o for each faz, pessoal? O for, pessoal, nada mais é que uma estrutura que ele vai pegar, ele vai repetir as ações para cada instância do objeto, como está falando aqui na descrição. Ele repete uma ação para cada instância do objeto. Que objeto seria esse no nosso caso? Os zumbis. Então a repetição, gente, ela serve exatamente com esse propósito. Eu vou fazer um processo repetitivo para verificar cada parte. Aqui no nosso jogo a gente vai usar isso para vetor também, mas aqui para os zumbis a gente poderia usar isso para que essa ação seja feita em cada zumbi. Então a gente poderia fazer o seguinte, opa, não, aqui deu erro, né? Ó, pegar isso aqui, ó, fazer essa parte aqui da andar, ela ser para cada zumbi, né? Poderia até rodar para ver se funciona, ó. Né? Por que isso? Porque dependendo às vezes do teu zumbi, pessoal, pode acontecer de você não conseguir, por ter muitos zumbis na tela, dependendo da ação que você constrói, às vezes não vai pegar todas as instâncias de objeto que você tem criado de zumbi. Aqui no caso funciona porque é uma diretriz geral para todos os zumbis, mas pode acontecer que isso não funciona. Ó, por exemplo, vamos pegar aqui um caso, ó. Como ele não colidiu, ó, porque a troca acontece dessa forma, ele vai fazer o processo normal, entende? Mas pode acontecer em alguns casos que você precise colocar o for each, porque ele não vai fazer para todas as instâncias. Vai funcionar, uma instância funciona de zumbi, por exemplo, e as outras não funcionam. Aí nesses casos você tem que usar o for each, porque daí o que ele vai fazer? Ele vai aplicar essa ação que você coloca aqui, ó, no caso for each, essas ações aqui, ó, vai ser para cada instância zumbi, ou seja, para cada uma. Ele faz uma varredura, como se fosse assim, uma repetição varrendo, né? Então ele vai verificar esse primeiro zumbi, vai aplicar ação, esse outro zumbi vai aplicar ação, esse outro vai fazer também, e esse outro vai fazer também. E vai fazer repetidamente isso, mantendo você sempre na repetição ali, para que seja essa ação realizada em todas as instâncias de zumbi que houver no teu jogo. 4, 5, 10, 20, 1000, sei lá quantas você tiver. Óbvio que vai comer processamento quando você tiver muitas instâncias, né? De um objeto, se tiver 1000 zumbis na tela, você vai ter muito processamento ocorrendo. Mas saiba que isso é uma forma de você fazer a ação ocorrer com todos quando ocorrer esse tipo de problema com você. No nosso caso, os zumbis, pessoal, não precisou, porque a ação, ela aconteceu perfeitamente da mesma forma, né? Não teve nenhum problema, tá? Então não precisou, mas saibam que é uma necessidade de usar às vezes uma repetição para pegar todas as instâncias de objeto para que elas façam a ação que você queira que ela faça, que no nosso caso é o movimento, é a movimentação. No nosso caso aqui não precisou, porque a diretriz base já serviu para todos os zumbis e eles estão seguindo o mesmo caminho que eu quero, né? Veja que o rosa aqui não apareceu, gente, lá no jogo, né? Porque eu botei invisível para ele, ó. Então ele não aparece. Isso aqui é uma forma simples de fazer, né? Funciona.
E você pode estar fazendo, né? Caso seja a parede do próprio jogo, pessoal, como o caso aqui, ó, que a gente criou uma parede do próprio jogo aqui, nem precisaria disso aqui. Eu usaria daí o SBY Wall como comparação e nem precisaria botar esse objeto novo aqui, né? Pra criar, tá? Dá pra fazer com Move, dá pra fazer com Sign também, tá, gente? Eu quis fazer dessa forma que eu acho bem... Claro, o máximo que eu acontecer é esquecer de botar uma instância disso aqui, mas ele é simples, né? É uma forma simples de fazer, tá? Vai ter mais objeto na tela? Vai! Mas é simples de fazer, principalmente para quem está iniciando. Conforme você vai evoluindo na programação, daí você vai otimizando isso, vai tirando esses objetos, vai diminuindo as instâncias e aí você vai melhorando esse processo do trabalho de programação, tá bom? Gente, falta fazer o dano do inimigo, né? Porque os zumbis não estão dando dano nenhum, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Da mesma forma que os espinhos aqui também tiram dano, pessoal, a gente vai fazer o mesmo processo pro nosso amigo o zumbi, né? Veja que, gente, o processo é o mesmo pro zumbi, tanto é que o espinho. Eu poderia criar uma função aqui, né? Para ambos, beleza? Eu poderia criar uma função aqui. Eu não tô criando essa função porque o meu objetivo agora não é trabalhar em cima de funções, mas o ideal seria, porque daí, ó, como é a mesma coisa para ambos, aqui, ó, basta criar uma função, porque é repetir a mesma coisa, ó, certo? Daí não precisa ficar replicando tudo isso aqui, né? Mas como a gente vai ver depois ainda funções e tal, então eu tô deixando quieto por enquanto dessa forma. Então, ó, o zumbi, então, ao encostar nele, opa, tem que dar dano, ó. Ó, e é o que tá acontecendo. Beleza? Pessoal, antes não tinha dado problema, né? Lembra que eu falei pra vocês que não deu problema, daí eu tirei o for it? Pois então, o problema que eu falei deu. Começou os zumbis começaram a se movimentar de forma diferente, cada um deles. Até vou mostrar pra vocês aqui sem, pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Ó, vou mostrar pra vocês. Tava ali, ó, os personagens andando, né? Antes tava tudo bonitinho, né? Olha lá, ó, começou a travar, tá vendo lá, ó? Deu uma travada. Ó, parou de movimentar. Vocês viram isso? Ele parou de se movimentar, ó. Ele tá dando umas travadas, por quê? Porque ele tá se perdendo na instância. O que que acontece? Por que que acontece isso, gente? Porque provavelmente aqui na Construct, quando tá fazendo código, ó, eu não especifico o que zumbi é. Então ele tá perdendo a instância do objeto. Ele não sabe que o zumbi tem que se movimentar pra direita agora, qual que tem que se movimentar pra esquerda, ele não sabe. Ele não tá fazendo pra todas as instâncias isso, né? E agora deu problema, antes não tava dando. E agora deu esse problema, então, né? Então o que que só vamos fazer, gente? Aquilo que eu falei pra vocês, a gente vai botar o for it ali, né? Pra que faça pra todas as instâncias de zumbi, não só pra um zumbi específico. Daí ele vai fazer pra todos que eu criar. Se eu tiver mais um aqui, eu funcionaria. Pra quantos objetos eu tiver de zumbi, vão ser feitas a ação. Ó, dessa forma a gente faz ali a ação, ó. Você vai ver que ele vai manter, ó. Tá vendo que não deu mais parada? Eles se movimentam de maneira uniforme. Porque agora eu faço pra todos os zumbis isso. E não apenas pra um zumbi, tá? Uma coisa também que dá pra fazer também, gente, para os zumbis não ficarem gastando muito tempo de muito movimento e tal, a gente também pode fazer uma condição, que é o seguinte: a gente só faz o zumbi se movimentar se ele estiver na tela, se ele estiver is on screen, tá? Também é algo que a gente pode fazer. Pra que isso? Pra que ele só se movimente se ele estiver na tela. Porque se ele não estiver na tela, pra que eu vou ficar lá gastando com ele andando na tela pra lá e pra cá? Então a gente pode botar uma prevenção. Inclusive, eu não testei, tá? Mas poderia ser até uma subcondição aqui, ó. Junto com o for it, tá? Poderia até ser uma subcondição aqui. Vamos testar até pra ver aqui, né? Mas, ó, tá, vai se movimentar porque estão na tela. Ó, esse aqui não tá mais na tela, né? Ó, olha lá, ó. Parou, deixa eu ver onde é que ele vai parar. Parou, ó, ele não é pra estar andando lá. Vamos ver se ele... Ó, ele... Tá vendo? Aqui, ó, dá pra fazer assim, então. Pera aí, vamos fazer assim, ó. Como tava antes? Não, como tava antes. Aqui, aqui. Ele só vai se movimentar se estiver na tela, ó. Não, tá, deixa eu parar ali, ó. Todos vão lá pro canto, beleza. Agora sai da tela. Ó, o de cima lá tá ainda na tela, ó, tá se movimentando. Agora vamos ver o outro lá, ó. Parou, viu? Ele só andou quando eu cheguei na tela de volta. Pra que isso? Pra que só faça o movimento mesmo e fique processando aquilo lá se ele estiver na tela. Se não estiver na tela, não fica processando isso, né? Então é uma forma de a gente fazer, né? E ter o nosso jogo, né? Uma coisa que falta a gente fazer é matar os inimigos, né? E aí, pra matar os inimigos, pessoal, a gente vai ter que fazer algumas coisinhas, tá? A primeira delas que eu até esqueci é o ponto de referência. A gente botar sempre ele aqui na base, tá?
Por que isso? Para facilitar a nossa vida depois na hora das comparações. Ó, fazer para todas as animações. Vai dar um problema agora de eles ficarem em cima, ó. Normal isso, tá? Bota eles aqui para baixo. Dá uma modificadinha e tá tudo certo, tá? Só ajeitar. É porque isso, para ficar fácil de fazer a comparação, né? Na hora de for fazer o dano, né? Deles. Então tá, gente. Dos inimigos aqui, gente, o que a gente pode fazer para matar um zumbi, né? A gente pode fazer da seguinte forma. A gente pode verificar se o player, nosso colisão PJ, colidiu com um objeto, que é o zumbi. Beleza? Só que não basta só a colisão, pessoal. Também tem que ver aonde que o meu personagem jogável está em relação ao zumbi. Porque a gente vai fazer tipo uma bundada, né? Ele vai dar tipo uma bundada no personagem. Então ele tem que fazer assim, ó. Ele tem que estar um pouco acima do zumbi. Ele tem que estar aqui, ó, mais ou menos. Certo? Então, ó, ele tem que estar, pum, pra fazer isso aqui, ó. Pum, se bater de lado ele leva dano. Agora se ele fizer, pum, ele mata. Certo? Então o que nós vamos ter que fazer de comparação? Vamos ver que tamanho tá o zumbi, né? O tamanho dele tá 96 de altura. 96 de altura. Aqui também 96. Então eu acho que eles estão no mesmo tamanho, né? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal. Nós vamos verificar, além de ver a colisão, nós vamos ter que verificar system do two variables. Vamos ter que verificar two variables, two values, né? Two values, dois valores. Então, ó, a gente podemos pegar do próprio objeto, até inclusive, do próprio animação PJ. Então, ó, ele colidiu, a colisão PJ colidiu com... Aqui, deixa eu fazer aqui, ó, colisão PJ. Compara com o nosso inimigo, né? Deixa eu até ver que tamanho que a colisão tá lá, que eu nem sei, deixa eu ver. Ó, a colisão, ela tá com 89, né? Não, cadê? Aqui, size 83 de altura. Ah, tá. 83, nossa, então a altura é 128, na verdade. Eu olhei errado. Aqui também, né? Ah, bom, então tá. A altura é 128. É porque na verdade ele pega tudo, né? Porque a verdade o que acontece aqui quando pega a altura, ele pega até essa área vazia aqui, ó, tá? Não tá pegando só a área ali do quadrado, é aqui na área. Então nós vamos comparar com essa área aqui, que é 80. Vou botar até redonda aqui, gente, pra facilitar a vida, tá? Ó, vou botar 84 pra facilitar um pouco a vida. 84, então tem de 84 de altura. Aqui também mais ou menos deve ser 84 também, ó, porque se a gente pegar o retângulo aqui, ó. Deixa eu pegar um objeto aqui, fazer um novo aqui. Ó, é 84 ele tem, né? Ó, a gente medir mais ou menos aqui, ó. Tu vai ver que dá mais ou menos a área do zumbi mesmo. Então se eu botar, ó, como o ponto do zumbi, pessoal, vamos pensar aqui comigo. Ó, o ponto do zumbi tá aqui bem na base, certo? Se eu fizer 84 lá pra cima, né? Eu botar 84 mais aqui, ó. E mais um pouquinho, vai dar bem em cima do zumbi mesmo. Daí é onde eu vou poder matar ele. Certo? Opa, apaguei o errado. Aqui, ó. Então nós vamos fazer uma lógica que vai ser a seguinte. Nós vamos verificar se colisão PJ está colidindo com o zumbi e vamos verificar se colisão PJ, vamos comparar o Y, né, que é a altura que eu quero comparar. Então nós vamos comparar o Y. Do Y da colisão PJ, nós vamos comparar com quem? Com o do zumbi. Zumbi.y. Olha só, pessoal, pensa comigo, tá? Eu tenho aqui dois objetos, tá? Tem um aqui e tem um aqui. Ambos têm o ponto de instância aqui na base, certo? Tanto a colisão PJ como o zumbi estão aqui. Pra matar ele, o meu personagem jogável tem que estar acima dele, tem que estar aqui. Então, ou seja, a comparação vai se dar pelo eixo Y deles. O eixo Y vai ser a base. Lembra que na Construct o eixo Y sempre reduz quando vai pra cima. Ou seja, o ponto aqui do nosso personagem jogável, o Y dele, tem que ser menor. Tem que ser menor que o Y do zumbi. Certo? Só que não só isso. Tem que lembrar, pessoal, que o Y aqui, ó, já é menor que o do zumbi. Então, na verdade, o Y tem que ser menor que o do zumbi, mas ainda comparado a 85. Que é os 84 pixels ali que anda, né, da barreira da nossa plataforma. Então ele tem que ser menor que o Y do zumbi,
menos 84. Por quê? Porque daí eu começo a contar a partir daqui, ó. Certo? E às vezes vai precisar de algum ajustezinho, tá, gente? 85, 86, daí a gente vai ter que testar pra ver. Tá, mas entende o que eu quero dizer, gente? Porque, ó, o Y já é... A partir daqui, ó, um pixel pra cima já, o Y do meu jogador já vai ser menor. Então, quer dizer, eu posso matar ele de lado se eu deixar assim. E não, eu quero que seja a partir da altura do zumbi. Então, a partir daqui. Então, eu pego o Y do zumbi e diminuo 84. Ou seja, vem pra cá, pra esse ponto daqui. Então, o Y do meu jogador, né, do jogador, tem que ser menor que o Y do zumbi menos 84. Porque daí eu vou comparar a partir daqui, ó, lá de cima da cabeça do zumbi. Da altura do zumbi. Beleza? Gente, pode precisar de ajustes, tá? Porque às vezes não dá pra ser 84, tem que ser 85, tem que ser um pouquinho mais, menos. Isso a gente testa daí, tá? Só que, ó, é menor que o do zumbi menos 84. Não vou botar nem menor igual, vou botar menor mesmo, tá? Ou bota menor igual, porque daí a gente testa, né? Então, se tiver em colisão e Y for menor ou igual que o do zumbi 84, o que o zumbi vai falar de ser com o zumbi? Ah, poderia dar um efeito e tal, né? Mas eu vou fazer por enquanto só destruir mesmo, tá? E vamos ver se funciona, galera. Então, ó, se ele tiver de lado, pessoal, ele vai levar dano. Ó, não mata, tá vendo? Agora se eu pisar em cima, ó, viu? Destrói, tá? Claro que aqui, gente, eu não tô prevenindo a questão do dano, por isso que ele tá levando dano, tá bom? Então, nesse caso, não pode dar dano, certo? Eu não fiz isso ainda, essa prevenção, tá bom? Então, isso aí eu vou prevenir ainda, tá? Ok, porque ele tá fazendo essas duas coisas aqui, ó. Tá, beleza? Então, o que dá pra fazer até, inclusive, pessoal, é o seguinte. A gente pode pegar aqui, ó. Colidiu com o zumbi, tarará, tarará. Aham. Só bem que pode estar piscando e matando o zumbi, né? Então, na verdade, não é o caso. Então, a gente vai ter que fazer uma cláusula, pessoal, pra identificar quando ele tá levando um dano e quando ele não tá. Certo? Então, se ele colidiu com o zumbi, o que a gente pode fazer é o seguinte. Ó, colidiu com o zumbi tal... Tarará, tarará, tal coisa. Daí a gente vai fazer uma subcondição desse aqui, ó. Então, ó, pega ali e tal. Bota qualquer expressão só pra gente ter ali ó, embaixo. Ó, daí eu for aqui. Pam, pam. E a gente faz o else. Né, ó, se for menor é isso. Se for else, o que significa? Que ele vai levar um dano. Certo? Aí, com base nisso, a gente faz todo o desenvolvimento da ver se a animação está piscando, tal. Todo aquele esquema. Se está flash, se está em morte, se está diferente de morte, se está diferente de dano. Né? A gente trata isso. A morte e o dano até, inclusive, pessoal. Até a gente já... dá pra já colocar aqui no esquema. Ou se não, o que a gente pode fazer também... se bem que aqui dá pra deixar como tá. É isso. Colidiu, verifica se tá, destrói e else pro caso contrário. Ou seja, não, ele não tá... Ele tá fazendo dano, ele tá levando um dano, na verdade, né? Então, dessa forma aqui, ó, pessoal, a gente vai ter... isso aqui, ó. Só que aí, a gente também tem que cuidar com esse caso aqui, ó. Não pode estar piscando. Não pode ter morte, rodando a animação de morte. Não pode estar rodando uma animação de dano. Então isso aqui também tem que ser passado pra cá. Opa, não, pra cá. Pra cá também. Então na verdade vai ter mais uma subcondição, né? Daí eu vou botar qualquer uma aqui só pra deixar ali. Ó. Eu faço isso que facilita mais. Ele pega aqui, ó. Só corta. Joga. Pam. E pega isso aqui e mantém igual como tava lá, né? Que era exatamente como tava lá. Beleza? Ó, que daí a gente aproveita, né? Essa lógica. Esse aqui do zumbi, ó, a gente desabilita por enquanto pra gente ver como vai se comportar agora na lógica aqui. Ó. Então vem levou um dano, tem que levar um dano mesmo. Agora, se eu pular, ó, matei, viu? E não levei dano. A princípio, gente, o 84 deu bom, tá? Teria que dar mais uma testada pra ver, né? Ó, mas a princípio matou mesmo, tudo certo, e não deu dano no zumbi, tá? A princípio deu certo. Deixa eu fazer outros testes aqui pra gente ver assim, ó. Pulando e... ó, tá, mas levou dano mesmo, tá certo. Ó, aqui tá, porque tem que ser bem em cima, né, ó. Ó, aqui já deu dano, tá vendo, ó. Ó, não era pra ter dado. Então a gente vai ter que ver o que tá acontecendo aqui pra não deixar fazer certo. Pessoal, fiz mais alguns testes, tá? E o valor ideal ficou 70, tá? Não ficou 84. Por quê? Porque 84 ele era muito rente, né? O que acontece? A área do zumbi, ó, é um pouco menor
né? Aqui, ó, quando a gente fez a colisão, a gente fez um pouquinho menor em relação à cabeça dele. Então se eu botasse 84, não ia dar certo, porque ia estar muito aqui em cima, ó. E a área de colisão do zumbi, colidindo com o personagem VJ, é mais abaixo. Então eu joguei uns 70, porque deu uns 14 pixels de intervalo, e a princípio funcionou bem, ó. É o que eu falei, às vezes tem que fazer um ajuste fino pra deixar bem redondo, ó. Então, ó, bateu, ó, e quando pega de lado, opa, não. Ó, e se tentar pegar de lado de cima também, ó, não dá também, tá vendo? Ó, tem que pisar mesmo, ó. Outra coisa que a gente vai testar também, quando tá piscando, por exemplo, se vai causar o dano, né? Então, por exemplo, tá piscando, ó, piscando, matou, ó, ainda tá matando, tá vendo? Mesmo levando um dano, ó. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Pode tá recuperando uma energia e validando. Só deixei ali a área de colisão pra vocês verem, né? Tá acontecendo, mas daí é só passar pra Invisible de novo. E tá tudo certo, pessoal. Com isso a gente fez aí a implementação do nosso zumbi. Às vezes esse ajuste aqui é normal, a gente precisa um pouquinho mais de um pixel ou outro pra refinar, deixar um pouquinho mais ou menos, tá? Mas dessa forma aqui a gente preveniu, né? Quando é um dano pro zumbi, ou quando é uma colisão que leva, o jogador vai levar dano, não o zumbi propriamente, né? Então a gente faz a correção aí do bug, tá certo, galera? Espero que vocês tenham curtido esse tutorial aí. A gente segue aqui o baile, né? Aqui a gente vai eliminar, ó, que agora ficou tudo lá, né? E aí, com isso a gente segue aí os trabalhos, né? Pra ir deixando o jogo cada vez melhor, ó. Vou passar agora aqui, ó, o evento pra cá, ó. Deixa tudo dentro do evento de zumbi, ó. Fica tudo dentro de zumbi. Tá certo? Então é isso, galera. Vamos continuar aí os nossos trabalhos. E é isso, pessoal. O tutorial encerrou por hoje. Espero que você esteja aprendendo bastante. Deixe suas dúvidas e comentários também aqui pra mim. E com isso a gente vai aprendendo mais aí um pouco da Construct, explorando um pouco mais essa ferramenta. Tá certo? Espero que você tenha curtido. Curte, compartilha, se inscreve no canal caso seja inscrito, clica no sininho, faz tudo que tem que fazer. E agradeço demais por estar aqui comigo fazendo esse tutorial, tá certo? Tchau pra vocês então. E até os próximos vídeos do canal do Fábrica de Jogos. Valeu, abraço!